Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você e toda a sua família e tudo aquilo que é seu, tanto espiritual como material. Quero trazer uma palavra que diz assim, Eclesiastes 7,12, que o dinheiro serve de sombra. Olha a virtude que tem uma sombra. Para que serve a sombra em nossa vida? Para aplacar e acalmar o sol. Por exemplo, eu estou aqui debaixo de umas folhinhas, pequenas folhas, mas se tiver um sol imenso, elas já vão me servir. O que é que eu quero dizer com isso? Que o dinheiro, como ele responde por tudo, ele serve de sombra. Eclesiastes 7,12 diz que o dinheiro serve de sombra. E 10:19 diz que o dinheiro responde por tudo. O que é que acontece? Como é essa sombra? E quem faz essa sombra para mim? Para você ter uma ideia, está aqui, ó, um pé de árvore. Quem tem que fazer a sombra para mim sou eu. Aqui está algo que serve de sombra, mas sou eu que tenho que entrar para debaixo da sombra, porque ninguém vai fazer sombra para mim. Olha, uma coisa boa é a gente se preparar. Estamos vivendo uma época, toda a vida nós vivemos, mas parece que as coisas estão mais difíceis nos dias que estamos vivendo. E se eu não aprender a segurar um pouquinho de dinheiro, um pouquinho que seja, sabe para quê? 2, 3, 4 reais já serve para eu fazer sombra. Para quê, pastor? Eu quero ir pegar um ônibus, tomar um ônibus. Se eu não tiver a minha sombra, eu vou correr para a sombra do meu semelhante, de quem está próximo de mim. Mas só que o meu semelhante, ele também precisa da sombra dele. Eu tenho que entender isso, irmão. Amigo da palavra do Senhor Deus. Se meu amigo tem a sombra dele, obviamente é para a família dele ou para ele. Porque tem gente que quando tem um pouquinho de dinheiro, ou quando ele tem bastante dinheiro, ele gasta em coisas supérfluas. Quantas vezes você já comprou coisa e dentro da sua casa tem coisa, você tem coisa que você não usa. Quando você precisa da sombra, que é o dinheiro que a Bíblia fala, aí você recorre a outras pessoas e aí é onde está o problema. Porque essa sombra aqui, às vezes, ela só dá para mim. E sou eu que tenho que procurar sombra para eu me agasalhar, para eu não me queimar do sol. E quantas pessoas não fazem esta sombra para si? Quantas pessoas já foram ricos e hoje estão pobres? Eu não estou falando da melhor sombra, que é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, para nos dar a salvação. Eu estou falando aqui dessa vida aqui, que enquanto tivermos nesta terra, nós precisamos das coisas da terra também. Precisamos de um carro, precisamos de uma casa, precisamos de roupa, precisamos de tomar banho. Enquanto estivermos aqui, a gente não pode espiritualizar tudo, meu amigo. Enquanto você e eu estivermos aqui, precisamos desta sombra que chama dinheiro. Precisamos da moeda. E aí tem gente que faz o seguinte, ele não faz sombra, não tem quem faça ele fazer sombra. E às vezes quando ele é aconselhado, ele diz assim, eu faço do meu dinheiro o que eu quiser. Tudo certinho. Eu faço do que é meu o que eu quiser, diz a Bíblia. Agora, na hora que eu precisar de uma sombra, eu vou correr para o meu colega, eu vou correr para os meus primos, para os meus irmãos, para os meus tios, para os meus pais, e todos eles têm compromisso com a sombra deles. Tem esposa, tem filhos, tem netos, tem noras. Seu pai, você que está me ouvindo, ele tem uma sombra e a sombra é dele. E às vezes você não faz sombra para você se agasalhar, aí você fica, ó, eu gasto e vou recorrer meu pai.
eu gasto e vou recorrer meu cunhado. E não é assim. A sombra de cada um serve para cada um. Você quer ver uma coisa? Em si, falando de sombra, um guarda-chuva, por mais unido que seja um casal, porque um guarda-chuva ele foi feito para uma pessoa. Lá não está dizendo para duas. A menos que seja guarda-chuva de casal. Mas para entrar os dois, por maior que seja o guarda-chuva, se for uma chuva torrencial, molha os dois, pelo menos respinga. Cuidado para você não ser respingado por alguém que não faz sombra. E você que não faz sombra, não vai respingar os outros que faz sombra, tá bom? Eu não estou aqui dizendo que a gente não pode ajudar um ao outro não, mas tem pessoas que nunca faz uma sombrinha. Às vezes, até para comprar um remédio de R$ 10, ele não faz uma sombra. Quando precisa, é os outros. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê fortaleza e te ajude, te ensine a entrar debaixo da sombra, tá bom?